Diante do comandante, Paulo acusa Álvaro de ter sumido com Olga. O comandante pergunta se ele tem provas. Paulo alega que Olga se separou de Álvaro por ter sido infiel com sua cunhada e ela desfez a sociedade com ele, que o fez perder muito dinheiro. Álvaro explica que não enganou Olga e a sociedade não foi dissolvida, pois iam continuar trabalhando apesar de não estarem mais juntos. Paulo afirma que Álvaro foi a última pessoa a estar com Olga e Álvaro garante que não a viu. O comandante conta que a última chamada e a última mensagem de voz registradas no celular de Olga foram de Álvaro. Lino ataca e agride Cassandra no quarto de arquivos de Joaquim, deixando-a desacordada no chão enquanto levam o celular embora. Logo mais, o colega de jornal de Cassandra volta ao local e a encontra caída. Ela recobra a consciência e ele a leva para o hospital. Eduardo convence Tadeu a tomar sorvete depois da aula e Ariadna se vê obrigada a ir com eles. Álvaro diz para Paulo que seu desespero está fazendo ele pensar coisas absurdas. Paulo afirma que Olga é muito importante para ele e por isso vai provar que Álvaro é o culpado de tudo isso. Lino avisa Daphne que vai ter que parar de fazer suas aulas de inglês por falta de pagamento. Daphne diz que ele pode pagar depois, mas ele prefere continuar quando tiver dinheiro. Ariadna adverte Eduardo que Tadeu precisa de disciplina com suas atividades e horários. Eduardo diz que ela não pode ser tão inflexível com o menino e faz planos para a festa de aniversário de Tadeu. Ariadna fica indignada por Eduardo não ligar para o desaparecimento de Olga. Cassandra liga para informar Ariadna o que aconteceu com ela. Érica aconselha Gemma a pensar bem antes de ir morar com Jimmy. Já Lite a incentiva a ficar com ele para que ele assuma seu filho. Eduardo avisa Ariadna que se ela quiser continuar com seu trabalho, terá que viver sob o mesmo teto que ele para poder ficar junto de Tadeu. Jimmy avisa Gemma que eles precisam contar a Bárbara sobre seus planos de morarem juntos. Lino leva a Bárbara a um bom restaurante e o garçom vem avisar que seu cartão foi recusado. Bárbara se oferece para pagar a conta, mas Lino insiste para o garçom tentar passar o cartão outra vez, e eis que o cartão passa. Gael fica impressionado com os desenhos de Clarinha e ela diz que vai ser doutora. Ariadna chega em casa e comunica para Gael, Daphne e Bárbara que Olga está oficialmente desaparecida, mas a polícia pediu que não comentem com ninguém. Bárbara se sente péssima por ter brigado com Álvaro sem saber o drama que ele vivia. Amanhã os pais de Olga vão chegar e Álvaro não sabe como vai encará-los. Lino fica furioso ao saber que o chip de memória não se encontra no celular que acaba de roubar do quarto de arquivos de Joaquim, de forma que ele ainda pode ser desmascarado. Eduardo ainda acredita que Olga esteja querendo chamar a atenção de Álvaro, já que agora que vai ter que abortar, não terá como pressionar seu irmão a seguir com ela. Bárbara repreende o filho e diz que Olga queria falar pessoalmente com ela e depois desapareceu. Eduardo insiste que eles precisam renegociar o projeto porque Olga e Álvaro vinham por seus interesses. Bárbara volta a repreender o filho e Eduardo diz que não pode estar consternado por Álvaro depois do que ele e Ariadna fizeram. Álvaro começa a pensar o pior, já que se Olga tivesse sido sequestrada, já teriam pedido dinheiro pelo resgate. Ariadna sente em dizer a Álvaro que quanto mais o tempo passa, mais difícil será de encontrá-la com vida. Bárbara conta a Lino que o carro de Olga e seu celular foram encontrados abandonados e diz que precisa dar seu apoio a Álvaro.
Nervoso, Lino diz que ela não pode desculpar Álvaro por ter traído a família e certamente ele só veio contar essa tragédia para que ela o perdoe. Ele termina avisando para ela fazer o que quiser, mas que depois não venha chorar por ter sido decepcionada por um de seus filhos. Bárbara estranha o tom severo de Lino e ele alega que está alterado porque acabou de saber que foi enganado com a venda de uma obra. Ariadna parabeniza Estefânia pela gravidez e reclama por Eduardo ser um pai irresponsável, pois não sabe nada sobre a rotina do filho. Estefânia a instrui a deixar que Eduardo descubra sozinho as necessidades de Tadeu e a aconselha a dar uma oportunidade de pai e filho passarem um tempo juntos. Os pais de Olga contam a Álvaro o quanto sua filha falou bem dele ultimamente. Bárbara diz a Lino que ele tem razão ao dizer que ela não deve fingir demência com o caso de Ariadna e Álvaro, que agora está decidida a olhar os documentos de Joaquim. Lino a aconselha a esquecer os documentos. Bárbara reclama da falta de dinheiro e Lino se dispõe a sair do escritório porque está com o aluguel atrasado. Bárbara diz que eles podem esperar até que sua situação econômica se normalize. Lino então sugere ir morar com Bárbara para ela poder alugar o espaço. Bárbara fica apreensiva e Imelda chega interrompendo os dois. Cassandra mostra a Ariadna que trouxe para o jornal a caixa com os arquivos da cliente que Joaquim defendia. Imelda diz a Bárbara que ela parece ridícula por ter um relacionamento amoroso na sua idade. Humberto informa Ariadna que os donos do jornal já não estão convencidos de que devem lançar a seção especial sobre violência de gênero pela confusão dela com Olga. Ariadna informa que já resolveu suas diferenças com Olga, mas ela está desaparecida. Gael e Daphne vão ao encontro de pais com as crianças e se sentem desconfortáveis, pois Gael não tem tanta conexão com os filhos de Daphne. Lino tenta entrar no quarto alugado de Joaquim, onde estão os documentos. Durante a reunião de pais, Gael não desgruda do celular e Daphne o convida para irem embora. Chegando em casa, Daphne diz a Gael que eles precisam pensar bem se devem continuar com a relação. Gael diz que se parecem ter interesses diferentes é porque ela vive com a ideia da família perfeita que Nestor lhe vendeu, mas ele não é nem nunca será Nestor. Ela precisa entender que Nestor morreu. Ariadna e Cassandra descobrem que a cliente de Joaquim era a esposa de Calisto e que ela denunciou um tal de Eliseu por abuso e não Calisto. Daphne afirma a Gael que não continua fixada em Nestor. Gael pega a urna com as cinzas de Nestor e reclama por Daphne guardar com ela, afirmando que até Clarinha pensa que a urna é seu pai. Por um descuido, a tampa da urna se abre, derrubando as cinzas de Nestor no chão diante de Clarinha. Gael pede perdão a Daphne e leva um tapa na cara. Álvaro é chamado pelo comandante e descobre que Olga foi assassinada e enterrada em uma construção abandonada.